eu já consigo prever os comentários desse vídeo. Vai ser o seguinte, né? Vai ser um monte de gente se perguntando como possivelmente que trabalhar num ar-condicionado na frente de um computador é estressante. Logicamente, assim, não faz muito sentido. Eu até concordo com você que não parece fazer sentido, não parece ser algo que tem a capacidade de ser estressante. Qual é a pior coisa que pode acontecer? Você pode torcer o dedo indicador digitando muito rápido? Pode ficar com tendinite? Não parece que é nada perto de trabalhar num navio cargueiro ou numa plataforma de petróleo. Agora, tem uma galera na área de tecnologia que quer te vender que não é muito estressante, né? A galera mais de, sei lá, lifestyle, talvez, Instagram, que quer te mostrar que a área é mil maravilhas. E tu vai chegar e tu vai perceber que claramente não é. Certo? Claramente é estressante. Parte desse estresse é parte normal do estresse de todos os trabalhos. Certo? Se trabalho não fosse estressante, a gente provavelmente faria de graça. Agora, eu vou contrastar isso daqui, contrastar a tecnologia. Temos aqui tech e temos aqui outros dois trabalhos que eu já fiz, né? Eu já trabalhei em back-office de escritório de investimentos e eu já trabalhei também em restaurante. Esses são os 3 trabalhos formais que eu tive, basicamente. Um dos primeiros motivos que vai fazer a tecnologia ser tão estressante, eu não tenho a menor dúvida disso, eu sinto isso no meu dia a dia, é previsibilidade. Ou no caso, a falta dela, né? A imprevisibilidade. Como assim? Bom, trabalhando num escritório de back-office de investimentos, eu sabia que, por exemplo, a gente tem, sei lá, 200 clientes, cada um desses clientes precisa de um relatório para o imposto de renda. Eu sei que eu vou precisar fazer 200 relatórios. Eu sei que o tempo para fazer um relatório é de mais ou menos 30 minutos. Eu sei o tempo necessário para fazer esses 200 relatórios. Eu consigo estimar com certa precisão a quantidade de horas que eu preciso dedicar para essa tarefa. Não é uma tarefa difícil. Num dia comum, eu sei o quanto de movimentação vai ser movimentado. E o trabalho se encaixava numa caixinha quase que bem definida, assim. Eu vou ter que escrever os relatórios, vou ter que falar com o cliente, tenho que, sei lá, produzir explicações de por que o mercado está se comportando da maneira que o mercado está se comportando. Certas explicações, às vezes, nem precisam ter um embasamento muito forte na vida real, é só uma justificativa, né? Porque ninguém entende perfeitamente o mercado. E é isso. Num restaurante ainda, o trabalho ainda era mais previsível que isso. Lógico, existem trabalhos que vão ser mais interessantes do que outros. Não pela natureza do trabalho, mas pelo local onde você está inserido, certo? Um restaurante que tem chefes péssimos, que tem menos pessoas trabalhando nele do que deveria ter, vai ser um lugar naturalmente mais estressante. Um restaurante mais tranquilo, que não circula tanta gente assim, que teu chefe é simplesmente uma pessoa de boa com a vida, não vai ser tão estressante. E assim, não tem muito margem pra dar tão errado assim. Tipo assim, eu vou ficar das 8 às 9. 8 às 9? Que número que é esse? Não, das 9 da manhã até as 18, geralmente. Vou, sei lá, lavar X pratos. Vou estar presente nesse tempo todo dentro do restaurante, fazendo X tarefas. Eu conheço as tarefas que precisam ser feitas por inteiro. Todas as coisas aqui, todas as coisas dentro desse escopo aqui, são coisas que eu já fiz, que eu sei fazer, que eu sei o escopo e que todo mundo sabe mais ou menos o quanto tempo demora. Tu bate um olho numa pilha de louça, tu tem certeza absoluta que aquela pilha de louça não vai demorar 3 dias pra ser resolvida. Cara, aqui em tecnologia, a previsibilidade é um problema enorme, 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 enorme. E isso aqui é uma causa de estresse muito grande, sabe por quê? Porque tu vai ter que fazer algo que tu nunca fez, certo? Suponho que alguém te pede pra implementar cache via hedges. Você nunca fez isso, tu não sabe nem por onde começar, tu não sabe nem o tempo que vai demorar pra fazer isso. A partir daqui, a partir desse precisar de algo que tu nunca fez, tu precisa estimar esse algo que tu nunca fez, que tu não sabe quanto tempo vai demorar. A partir dessa estimativa que tu fez desse algo, o estresse já começa aí. Porque como tu mesmo deu a estimativa, muitas das vezes tu não pode atrasar, tem outras partes da empresa dependendo de ti, e foi algo que tu mesmo estimou, certo? Como que tu pode atrasar uma estimativa que tu mesmo deu? E tu foi forçado a dar essa estimativa em cima de algo que tu nunca fez. E eu não vou conseguir fazer essa estimativa ser razoável, eu não vou conseguir fazer ela ser precisa sem eu, pelo menos, dedicar um dia aí de pesquisa, o dia que eu não tenho, provavelmente. Que a gente tá sempre com prazos muito apertados, então eu dou uma estimativa qualquer, um chute, essencialmente. Agora, se eu entregar antes da estimativa, eu sou punido com mais trabalho e com uma expectativa ainda maior do quão rápido eu consigo fazer as coisas. E se eu entregar depois, bom, conforme esse prazo chega perto, é bem provável que eu tenha que fazer mais horas. É bem provável que eu tenha que levar o trabalho pra casa, é bem provável que eu tenha que virar à noite. Pra no momento que eu entregar isso, certo? Supondo que demorou mais horas do que planejado, eu dediquei mais horas do que o normal, eu virei noites aqui fazendo isso. No dia seguinte eu não vou ter um day off, eu não vou ter um dia de descanso, eu vou ter mais trabalho. Essa questão de falta de previsibilidade, ela se dá ainda mais, de forma ainda mais intensa por causa disso daqui, ó. É muito difícil, principalmente para alguém não técnico, identificar o quanto tempo uma task demora. A gente tem um exemplo aqui de uma tirinha antiga da XKCD, e eu amo essa tirinha, ela é fantástica, que é o seguinte, ó. Eu quero que quando o usuário tire uma foto, o aplicativo deve checar se o usuário tá num National Park, né, nos Estados Unidos, num parque nacional lá.
E a pessoa que é desenvolvedora responde, sim, é muito fácil, é só eu fazer um GIS lookup, em algumas horas está pronto. E aí o stakeholder que fala, né? E o aplicativo também precisa checar se a foto é de um pássaro ou não. No momento que essa tirinha foi feita, a pessoa que desenvolvia falou, bom, eu vou precisar de um time de pesquisa e 5 anos de desenvolvimento, certo? Tarefas que parecem de complexidade similares, por exemplo, ver se uma foto tá numa reserva florestal e ver se uma foto de um pássaro, elas parecem, para alguém leigo, tarefas de complexidades muito similares. Na época que essa tirinha foi feita, né, era virtualmente impossível eu ver se uma foto era uma foto de um pássaro. Eu precisaria de 5 anos de pesquisa e um time dedicado para isso. Hoje em dia, esse foi um problema que voltou a ser resolvível, né? Então, antigamente, isso daqui era um problema de tipo um dia, esse aqui de baixo era um problema de tipo 5 anos. Agora, acontece que esse problema aqui foi resolvido, né? Foi resolvido pela, sei lá, pela OpenAI, pelo ChatGPT, e isso daqui voltou a ser um problema de um dia também. Ambos são problemas super simples hoje em dia, é só uma chamada pra OpenAI pra identificar e pronto, tá identificado, super simples. Essa dificuldade de previsibilidade e de comunicar adequadamente o quanto tempo desalinha muito as expectativas das pessoas, né, principalmente dos stakeholders, e causa muita pressão em cima dos desenvolvedores. Essa pressão, a gente pode fazer uma pesquisazinha aqui, certo? Eu vou utilizar aqui o Deep Research para ver quais as profissões com a maior taxa de burnout. Fazer pesquisa com Deep Research, que vai procurar artigos científicos e tal. Não necessariamente científicos, mas enfim, artigos. Vai me dar essas profissões. Eu também fiz essa pesquisa aqui utilizando a IA da Perplexity Pro. Certo, eu perguntei aqui, profissões com maior taxa de burnout. Dentre as profissões com maior taxa de burnout, a gente tem aqui saúde, educação, project managers, enfim, fast food, né? E profissionais de tecnologia. A gente pode perguntar também, o que causa tanto burnout em profissionais de TI, né? E a gente tem aqui longas horas e cultura de trabalhar a mais, mudanças rápidas de tecnologia, né? Enfim, tem mais outras coisas também. O que eu tô mostrando aqui é a IA da parceira do canal, da Abacus AI, que tem aqui a funcionalidade de Deep Research, né, que é para fazer essa pesquisa que eu tô fazendo, funcionalidade de gerar PowerPoints. Eles têm um editor de código próprio também, que tem um agente de IA aqui. Eu posso, por exemplo, pedir pro meu agente de IA, vamos usar, sei lá, Gemini 2.5 Pro, que é o que eu tenho gostado de usar. E eu posso pedir aqui, crie para mim um script de Python para identificar se a imagem é de um pássaro ou não. Eu dou um enter aqui, enfim. O Gemini 2.5 Pro aqui consegue fazer boas partes do trabalho, né? Talvez ele não acerte em uma tacada só, mas vai adiantar muito aqui. Aqui você pode ver que ele carregou um modelo de Mobile Net V2 e ele criou umas keywords aqui de pássaro para fazer a identificação, né? Sem me custar em nada. Enfim, bastante interessante. Isso, certo? Esse editor de código com IA, mas todas as LLMs aqui, que são basicamente todas as melhores que existem, tá? Tem o GPT 4.1, Grok 3, Perplexity Pro, Gemini 2.5 Pro. Tudo isso incluso na subscription de $10. Você vai poder também usar o Deep Agent, que é um agente que faz tarefas mais profundas, tarefas mais complexas, consegue criar sites, criar serviços, criar PowerPoints, fazer apresentações, pesquisas super complexas, enfim. Vale muito a pena. Faz a sua subscription da Abacus AI no link aqui embaixo. Só $10, é mais barato que todas as outras e é melhor. Agora, né, a gente falou disso daqui que é resolvido com IA, que a IA resolveu essa parte do pássaro. A gente acabou de fazer uma publicidade para IA, que vale muito a pena. E a gente de tecnologia, eu não sei se a gente está só mais preocupado com isso, eu imagino que todas as profissões intelectuais deveriam estar igualmente preocupadas. Pra gente é muito complicado esse fato de mudança constante e de necessidade de atualização constante, mais do que até as outras profissões. Você pode imaginar realisticamente que alguém que dá aula de matemática no ensino fundamental com certeza precisa se atualizar muito menos do que um desenvolvedor. Na minha carreira eu até fui uma pessoa que não teve tantas mudanças assim, tá? Eu comecei fortemente no Java, aí eu migrei pra Python, agora eu tô muito mais na parte do JavaScript, até que fui tranquilo, eu tô só na minha terceira stack principal, assim, eu não... Claro, nesse meio tempo eu tive que aprender também bastante coisa de infra, de DevOps, tive que aprender HTML, CSS, tive que aprender quantos frameworks eu tive que aprender aqui, vai? Spring lá no começo, Django tive que aprender, Flask tive que aprender, Node tive que aprender, que mais? Next, React... Isso daqui não para. Isso daqui, essa lista vai indo infinitamente, é uma mudança constante. E assim, a gente até tá num cenário que eu descrevi coisas relativamente tranquilas, né? Alguém que trabalhava, sei lá, com Flash Games, Flash sumiu, Flash desapareceu, Code Fusion sumiu também, desapareceu. Algumas coisas foram completamente varridas do mercado e agora a gente tá com medo de que a IA vai mudar o mercado completamente. É uma área de extrema inconstância e, assim, até o mercado de tecnologia é o primeiro a contratar, me parece, né? É o primeiro a contratar muita gente, é o primeiro a demitir muita gente também. Certo, na hora da pandemia a gente teve muita contratação, uma quantidade absurda de contratação, muito mais que as empresas de fato precisavam, e muitas pessoas se acostumaram com um certo padrão de mercado que depois ruiu. Simplesmente foi tudo pro espaço porque teve uma quantidade de layoffs extremamente gigantesca e voltou a ser um mercado um tanto quanto desafiador, né? Eu quero voltar um pouco nisso daqui também, tá?
nessa coisa de entregar aqui. E existe uma estratégia que os devs tentam utilizar para vencer isso daqui, na verdade duas. Uma delas, eu já tentei fazer muito isso, que é que você vai correr muito rápido, você vai, assim, tentar entregar as tasks o mais rápido possível para ver se você vai ganhar um descanso. E a realidade é que isso não vai acontecer. Me parece que o quanto é esperado de um profissional dentro de uma empresa, ele é um pouco ajustado por profissional. Eu já trabalhei numa empresa em que tinham pessoas que desenvolviam no triplo da velocidade de outras pessoas. E essas pessoas que desenvolviam no triplo da velocidade, elas não ganhavam mais folga, elas não ganhavam nem mais dinheiro, na verdade. E acaba que essa estratégia de correr, de fazer tudo muito rápido, de só entregar, vai ser recompensado com mais trabalho, mais trabalho, mais trabalho. Se você tá tentando, né, aquela história, é a pessoa que corre muito pra tentar descansar lá na frente, só que não vai acontecer o deixar descansar. Essa estratégia aqui, para lidar com muitas entregas, ela simplesmente não funciona. Quer dizer, em nenhum dos lugares que eu trabalhei, isso funcionaria. Eu tentaria substituir isso aqui com um pace constante, de modo que, dia a dia, você tá entregando, você tá produzindo, você tá trabalhando numa velocidade confortável. Em muitos casos é impossível, as pessoas vão te pressionar para produzir mais e talvez, né, você vai ser ameaçado ou vai até efetivamente acontecer uma demissão. Agora, se possível, não vale a pena você estar sempre trabalhando no seu limite. Vale a pena você trabalhar no limite dentro do confortável, de modo que você ainda está utilizando um tempo para estudar e para se aprimorar, e de modo que você está trabalhando com uma certa calma, com uma certa tranquilidade, com uma mente limpa e tranquila. Porque até se a gente pensar no intuito de velocidade mesmo, isso aqui acaba sendo melhor, certo? Você vai ter mais clareza nas suas soluções, você não vai ter tanto retrabalho. Quando você está mais descansado, a qualidade é melhor, o que causa menos trabalho lá na frente. Então não vai acontecer a gente entregar muita coisa e ter folga, isso não vai acontecer. Outro problema aqui que acontece muito, né, é tipo assim, a gente comparou aqui com restaurante, né? Imagina que você tá em casa, você é, sei lá, um garçom num restaurante, você tá em casa, o restaurante pegou fogo de noite. Efetivamente não é seu trabalho, é trabalho dos bombeiros. Agora, se o servidor pegou fogo e você é um dos devs principais na aplicação, certo? Se o servidor deu um bug bizarro que ninguém consegue usar o serviço fora do seu horário de trabalho, possivelmente isso daqui é sim problema seu e possivelmente isso daqui causa uma cultura de nunca descanso. Nunca tem um período em que você não está atento para possíveis fogos, porque eles podem acontecer e se eles acontecerem é provavelmente, talvez, culpa, mesmo se não for culpa sua, é sim problema seu. Ainda algo que agrava mais isso daqui, né, nesse canal a gente fala tudo de bom do home office, sou super a favor de home office. Atualmente eu sou sócio da empresa que eu trabalho, a gente optou por todo mundo home office o tempo todo. Eu nem quero ir para o escritório, pelo amor de Deus, tem mais o que fazer. Mas o home office contribui para essa cultura de que você nunca tá descansando. É muito difícil separar o que é trabalho do que não é trabalho. Certo, as linhas entre a sua vida pessoal e o seu trabalho estão cada vez mais interconectadas, de modo que a gente deveria conseguir separar melhor elas, mas a gente não consegue. Você tá vendo esse vídeo num dia de semana, porque eu só solto vídeo dia de semana geralmente, mas eu tô gravando num domingo. Então, né, não é difícil enxergar que essa conjuntura aqui de coisas, de mudanças constantes, de alta inconstância em termos de contratação, de muito layoff, de muita contratação, de baixa previsibilidade, de que se algo acontece fora do horário de trabalho, provavelmente ainda é problema seu, porque você consegue consertar da sua própria casa, que se a gente juntar todos esses fatores aqui, claro, vários desses fatores são presentes única e exclusivamente em tecnologia, certo? Mas com fatores naturais de qualquer emprego, de, por exemplo, microgerenciamento, você vai ter isso daí em praticamente qualquer tipo de emprego. Você pode ter um chefe que pratica microgerenciamento ou não. Em tecnologia, isso às vezes consegue ser mais exacerbado ainda, né? Daqueles spywares que instalam no seu computador para ver quais abas, o que você está vendo no seu dia a dia no trabalho. Na nossa empresa a gente não faz isso, tá? Não faz nem um pouco sentido. Os funcionários são adultos. Ambientes tóxicos, que, novamente, não é exclusividade de tecnologia, qualquer ambiente pode ser tóxico. Falta de recurso e falta de suporte, novamente, não é exclusividade de tecnologia. Mas tu junta tudo isso daqui, tu junta todos os fatores únicos em tecnologia, os fatores que não são únicos em tecnologia, e cara, isso daqui não deveria ser surpresa pra absolutamente ninguém. Eu acho que se você tá na área, você sabe que é uma área bem estressante, em média, em linhas gerais. Existem empresas que vão ser muito melhor em todas essas coisas que eu citei, e empresas que vão ser muito pior, né? Mas a gente tem que pensar que não é uma empresa que faz a área, e no geral, na média, são ambientes de alto estresse. Mesmo ambientes que são relativamente pouco estressantes, acabam tendo momentos de bastante pressão e de bastante estresse, por causa até do quão difícil é prever o quando que algo vai ser entregue, né? Imagina que o CEO e o time de produto quer que marcou o lançamento de tal produto para tal dia, e os times de dev não estão conseguindo entregar porque eles subestimaram a quantidade de trabalho que tinha que ser feita. Isso vai causar muito estresse. E é algo que é muito, muito, muito difícil de prever. E ainda tem um negócio que me incomoda um pouco, que todo mundo fala, tipo, que é isso daqui, você tá sentado no ar-condicionado na frente de uma tela. Eu não sei quando que as pessoas decidiram que isso daqui
é algo tranquilo de se fazer. Não é nem natural pro ser humano. Tipo assim, pensa na sua cabeça, quando você quer relaxar, o que você vai fazer? Você vai sentar na frente de uma tela ou... na verdade, muitos de vocês vão. Muitos de vocês vão escolher sentar na frente de uma tela pra relaxar. Mas assim, o meu pensamento de relaxamento é deitar numa praia e ler um livro. Tela pra mim, é sinônimo de cortisol, sabe? Tipo assim, se você olha pra isso daqui parece imagens de relaxamento. Sinceramente, não me convide pra passar férias com você. Deve ser péssimo. Agora, pra gente não ficar só no negativo, tá? Pra gente terminar isso daqui num lado positivo, eu gosto de tentar trazer uma perspectiva um pouco realista, e eu vejo que falta muito, né? A galera, todo mundo acaba tentando romantizar um pouco o que faz e tenta vender o lado positivo das coisas, e enfim, acho que faz parte do jogo. E embora a gente tenha demonstrado aqui, eu acho que, quer dizer, eu acho não, a gente pode falar com certeza absoluta que a área de tecnologia é uma das áreas que mais tem prevalência de burnout. Isso não é um fato disputável, não é um fato controverso, é simplesmente uma realidade baseada em números. Mesmo assim, mesmo sendo altamente estressante, altamente variável, mesmo se deparando com tudo isso daqui, ainda é a área que eu escolhi e ainda é a área que eu não escolheria nenhuma outra. Com todo, claro, tudo são lados positivos e negativos, né? Eu aceitei esses negativos aqui em troca dos positivos, e esses positivos, na minha visão, são que você vai ter salários acima da média em basicamente todos os países. Isso não é um fato debatível. Não é possível disputar esse dado profissionalmente falando. Os profissionais de tecnologia são os mais bem pagos, quer dizer, estão entre os mais bem pagos. Algumas outras profissões, como a medicina, também estão entre os mais bem pagos, certo? Mas não é nem um pouco debatível que os salários são bem acima da média. Também não é debatível que você costuma ter benefícios acima da média, em termos de VA e VR, em termos de folga. Ah, galera, mas na empresa que eu trabalho não tem folga, nem não tem nada desses benefícios. Legal, mas na média, a área tem mais benefícios do que as outras áreas. Certo? Uma coisa é uma média, é um fato estatístico que não tem muito como ser debatido. Outra coisa é o caso específico da sua empresa. E embora a nossa imprevisibilidade e mudanças constantes tragam um lado negativo psicológico muito grande, eu também acho que elas trazem uma flexibilidade extremamente positiva. Que flexibilidade é essa, né? O que eu quero dizer com flexibilidade? A gente pode trabalhar de casa, não é muito difícil empreender em relação a outras empresas, né? Por exemplo, com tecnologia, se você é alguém muito capaz, você se junta ali de repente com uma ou duas pessoas, vocês conseguem empreender com muita facilidade. Você não consegue simplesmente decidir, eu quero fazer uma fábrica de carros, não é assim fácil. Eu quero fazer fazer uma empresa de construção civil. Tem necessidade de capital muito mais altas do que empreender com tecnologia, né? Empreender com tecnologia, o custo capital é muito baixo, o que acaba sendo alto é o custo humano ali, e se você for um humano capaz, pode valer muito a pena. Você pode imigrar, sair do país, certo? Eu não precisei validar meu diploma. Se eu tivesse feito, sei lá, medicina no Brasil e quisesse praticar em Portugal, eu teria que validar o meu diploma lá ou possivelmente fazer um curso de novo. Advogado, mesma coisa. Você se forma no Brasil, se você vai para outro país, tem que validar lá, fazer algum tipo de curso, algum tipo de validação. Tecnologia não precisa. Inclusive, não precisa nem de diploma. Claro, diploma é um diferencial positivo, né? Mas precisar, não precisa. Mas ainda vale a pena ter, tá? Não quero soar anti-diploma. Faz muito sentido ter diploma se você conseguir. Trabalho de casa, na verdade, a gente pode mudar aqui, né? Pra trabalho remoto, que eu já trabalhei de... Cara, todo lugar que você consegue imaginar. Tem alguns outros também, né? Mas aí acabam sendo mais pessoais, acabam sendo coisas mais de traços de personalidade mesmo. Eu gosto do desafio lógico-intelectual, tá? Eu acho um ponto positivo bacana. Eu gosto da prática, eu gosto que é algo que você pode praticar fazendo coisas que surgem na sua cabeça, né? Eu gosto da criatividade. Que, por exemplo, se você vai ser um advogado, como que você vai... Eu não sei, tá? Eu não conheço muito da área. Como que você vai praticar sendo um advogado de casa? Você vai pegar, de repente, no histórico, processos antigos e tentar fazer algum exercício acima deles? Eu não sei como é que ocorre essa prática. Com programação, eu sei. Eu penso na minha cabeça um projeto que eu quero fazer e eu faço. É muito legal. E, enfim, pra mim, esses lados positivos aqui valem totalmente ser o emprego mais interessante que eu já tive. Eu, assim, li os termos e aceito essa troca.